possível receber R$ 2.000 de aluguel sem nem sequer possuir nenhum tipo de imóvel? A resposta para essa pergunta é sim. E se você quer saber como e quer aprender como você pode estar recebendo também R$ 2.000 ou até mais em aluguéis sem nem sequer ter nenhum tipo de imóvel, já fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando um pouco melhor de como que você pode estar fazendo isso. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos em imóveis, geralmente temos que levar em consideração todo o custo, o processo de construção, aquisição de um terreno, por exemplo, até o momento de locar o espaço ali que você construiu para um possível inquilino. Todos nós sabemos que hoje em dia isso no Brasil tem um custo elevadíssimo dependendo do lugar que você conviva. Eu vou falar citando, por exemplo, São Paulo. São Paulo, acredito eu, para você fazer um investimento mínimo e conseguir no mínimo também R$ 2.000 ou um pouco mais que isso em aluguéis, o seu investimento seja por volta de uns 500 a 700 mil reais, dependendo da região que você conviva, ou dependendo da localização do lugar que você conviva, com certeza você vai ter que investir muito mais que isso para ter uma renda passiva ali todos os meses, né, de forma, entre aspas, garantida em aluguéis de imóveis. Mas existem outras diversas formas de você fazer isso. E uma das melhores formas também de você receber aluguel, sem que você invista o seu dinheiro de forma direta em imóvel físico, comprando terreno, fazendo a construção, gastando com os custos e manutenção deste imóvel, é através de investimento no mercado financeiro, especificamente em fundos imobiliários. Basicamente, quando você compra cotas de fundos imobiliários, você está adquirindo imóveis através de cotas. O exemplo, existe um grupo de investidores ali que buscam investir em imóveis, por exemplo, galpões logísticos, shopping centers, salas comerciais, prédios para locação, né, no caso de salas comerciais, prédios para locação de espaços para supermercados, lojas físicas e entre outras. Esse grupo de investidores, né, se juntam ali como uma espécie de condomínio com o objetivo de gerar renda através da compra ali de ativos. E quando você adquire uma cota de um fundo imobiliário, você faz parte desse grupo também. E todos os rendimentos que vêm através dos aluguéis vindo desses imóveis são isentos de imposto de renda. Para quem não sabe, quando você recebe aluguel acima de R$ 2.000, você precisa fazer a apuração pelo Carnê-Leão e pagar o imposto incidente sobre esses rendimentos. Em fundos imobiliários isso não existe. E claro, as questões voltadas ali para a questão de inquilino, você não precisa estar batendo cabeça diretamente com nenhum inquilino, porque a gestão deste fundo de investimento, deste fundo imobiliário, é quem vai estar responsabilizada por essa questão. Então a gestão, em primeiro momento, é quem vai cuidar das questões de aluguéis, da manutenção dos prédios, das compras e vendas de ativos que também, naquele momento, não seja mais tão viável continuar dentro do portfólio desse fundo de investimento que você pode participar. Então essa responsabilidade ela é terceirizada, né? A única coisa que você vai fazer é comprar uma cota em um momento certo, quando ela estiver com um preço interessante e relevante para a compra, e consequentemente manter ela sob posse na sua corretora, e assim você vai receber todos os meses de forma passiva aluguéis vinda dessas empresas que alugam esses espaços. Um exemplo de empresas que geralmente alugam espaços grandes assim é Mercado Livre, Magazine Luiza e outras empresas grandes também, como por exemplo Americanas. Elas locam esses galpões logísticos, salas comerciais para os escritórios e etc. Também como outras empresas menores também fazem o mesmo tipo de locação de espaço. E você pode estar fazendo isso e recebendo aluguel de empresas assim e sem ter nenhum tipo de trabalho e nem ter que se preocupar em pagar um IPTU, por exemplo, de imóvel que você possua físico. E muitas vezes o investimento que você faça para receber R$ 2.000 todos os meses em fundos imobiliários é muito menor e muito mais viável do que comprando, né, pegando, por exemplo, lá R$ 500 mil que você tem na sua conta e investindo em um terreno, construindo, gastando com pedreiro, com a manutenção, com todo o preparatório daquele imóvel para poder fazer a locação e muitas vezes não conseguir nem gerar R$ 2.000 todos os meses de forma direta ali caindo na sua conta, né, você recebendo, é claro, todos os meses. Para ficar mais fácil entender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar um pouco mais sobre fundos imobiliários a partir de agora. Eu tô aqui no site Investidor 10, que é um site de análise de investimentos. Eu fiz aqui uma previsão de uma carteira de investimentos focadas apenas em fundos imobiliários, né, que são fundos aqui que possuem ativos físicos. Dentre eles tem 5 das opções aqui que eu separei para montar essa carteira de investimentos. Primeiro, fundo imobiliário HGRE11, é um fundo voltado para renda urbana. Então, a maioria dos imóveis ali é, por exemplo, alugado para empresas, supermercado, rede de supermercado. Temos o BRC11, que é um fundo de galpões logísticos, então possui um monte de galpões espalhados aí por alguns estados do Brasil, também a maioria deles alugados. XPLG11, outro fundo de investimento também logístico. MOL11,
um fundo de ativos físicos, mais diferente dos logísticos aqui, o foco é shopping centers. Então o MOL 11 também tem shopping centers espalhados aí por um monte de estados aí pelo Brasil. E por último, MXRF11, que é um fundo meio que híbrido. Ele possui ativos físicos também, terrenos para provavelmente fazer uma venda a qualquer momento no futuro, ou construção. Também possui ativos de papéis ali, que são, por exemplo, CRIs, né, que é uma modalidade de investimento também que você encontra na renda fixa, que também faz parte do portfólio do MXRF11. Levando em consideração que o valor mínimo investido seria de R$300 mil para você construir o imóvel hoje, dependendo da região, é claro, né, temos que considerar a economia da região, a localização e outros fatores que poderiam influenciar diretamente no quanto seria necessário investir, mas vamos levar em consideração que R$300 mil seria o capital necessário hoje para você comprar uma casa em uma região mais distante que não fosse São Paulo, porque eu sei que isso é muito difícil de acontecer, você investir R$300 mil na capital e conseguir gerar essa renda de R$2 mil, R$3 mil de aluguéis. Depende, é claro, muito da região, mas supondo que o nosso valor aí seria de média, na média de R$300 mil, aqui em fundos imobiliários, nós poderíamos investir muito menos que este valor e já conseguiríamos ter a nossa renda passiva. Lembrando que proventos, como é chamado os rendimentos de fundos imobiliários, são 100% isento de imposto. A retenção do imposto, a apuração do imposto já é feita diretamente ali pelo fundo de investimento, né? Então todo mês, mensalmente, é feita a apuração das receitas vindas de aluguéis, é pago o imposto e esses proventos são distribuídos aí para cada cotista que possui uma cota desse fundo imobiliário, diretamente na corretora, proporcional à quantidade de cotas que você possui. Por exemplo, outra coisa também que faz parte, né, da questão de investir em fundos imobiliários é a valorização. Existe aquela questão de que, dependendo da localização que você compre o seu imóvel, você queira alocar, além da dificuldade de locar esse imóvel com um valor mais interessante para você, que é o dono do prédio, da casa, enfim, ser mais difícil, você também pode ter uma desvalorização desse imóvel por diversos fatores que podem acontecer ali, e também, querendo ou não, você não ter uma valorização que poderia ser, né, interessante de pôr na balança para análise na hora de comprar ou alugar um imóvel. Quando você compra fundos imobiliários, por se tratar de uma renda variável, essas cotas que são geralmente negociadas na bolsa de valores, elas sofrem, claro, ao longo do tempo, variações que podem ser negativas e podem ser positivas também. No exemplo dessa carteira aqui que eu compus, ela foi feita com base em janeiro de 23 até maio de 23. E todas as cotas sofreram valorização positiva em 5 meses. A maior valorização aqui foi do HGR11, que foi comprado a 113 e hoje uma cota custa R$ 128,30, uma valorização de quase 13% aqui em menos de 6 meses. Outra variação que também aconteceu e não foi tão relevante assim, mas teve também, foi do MOL 11, que é o fundo de shopping, variou aí quase 2,5%. Então isso pode acontecer ao longo do tempo, porque se pegássemos aqui o histórico de janeiro, o patrimônio lá era de 264 mil aplicados, só que sofreu uma variação negativa de R$ 6.500. Aqui também sofreu uma variação um pouco menor, então o resultado negativo veio subtraindo, e quando chegou aqui em abril, o valor da valorização do capital, praticamente 4 mil negativo, foi para 15 mil positivo, quase R$16 mil. Então isso aqui foi um ganho de capital que você obteve. Aqui no mês de maio, até o momento, seu ganho de capital seria de quase R$25 mil. Então esse ganho de capital é subsequente das valorizações das cotas que você pode adquirir ao longo do tempo. E claro, cada fundo imobiliário, cada cota de um fundo imobiliário tem um preço específico de negociação. Aqui tem MXRF11 custando a partir de R$10, tem o HGR11 que é um pouco mais caro, 113, tem de R$92, e tem outra infinidade de fundos imobiliários que também possuem ativos físicos, estão negociados também muito mais barato que isso. Aqui é só para exemplo mesmo, né? O que é interessante analisar é o seguinte, que aqui só do nosso valor investido em menos de 5 meses, teria uma rentabilidade, uma valorização aqui de quase 10% em relação ao valor aplicado, que foi de 264 mil para 288 mil em 5 meses, só de valorização patrimonial. Sem contar aqui com os proventos, que é a segunda parte da história, que também é interessante a gente observar e analisar, né? Afinal, se o objetivo é investir em fundos imobiliários, o que nós queremos é receber dividendos e proventos 100% livre de imposto. E nota-se que não foi nem R$300 mil que nós investimos aqui para ter uma renda passiva livre de imposto de R$2 mil. Se você tivesse esse mesmo valor investido em fevereiro, referente a janeiro, você teria recebido R$2.004. Aqui no mês 3
3, 2034, no mês de abril, 2034 também, e aqui no mês 5 também 2034. Então ele vem recorrentemente pagando uma média de acima de R$ 2.000 todos os meses de forma passiva, que só aqui nos últimos 5 meses já teríamos recebidos aí R$ 8.106, 100% livre de imposto de renda. Aqui tem um breve histórico de quanto que cada um pagou por cota, né? Por exemplo, XPLG pagou por cota no último mês 74 centavos por cada cota que você poderia ter em sua carteira. O total aqui nosso, no caso, foi de R$ 444, equivalente a 600 cotas. E assim, é claro, proporcionar a quantidade que você investisse. O que nós poderíamos falar a respeito de valer a pena ou não valer a pena investir diretamente em imóveis físicos ou não? É claro que teríamos que levar em consideração aquilo que eu já falei sobre a questão da localização que você viva, né, da cidade, do custo, da economia local do lugar que você convive, para que isso seja um parâmetro mais próximo do que vale ou não a pena investir. De forma direta, pelo menos na minha opinião, eu não investiria hoje, eu não pegaria R$ 500 mil, R$ 600 mil, R$ 1 milhão e investiria em um imóvel físico para alugar, porque na minha visão não vale a pena, principalmente se fosse aqui em São Paulo, né? R$ 1 milhão investidos totalmente em fundos imobiliários traria uma renda muito melhor para mim, algo próximo de R$ 9, R$ 10 mil, já livre de imposto e sem ter que me preocupar com nenhum tipo de inquilino, né, deixando de me pagar ou tendo que me dar algum tipo de problema ou dor de cabeça. E para você, vale a pena ou não investir em fundos imobiliários? Vale a pena ou não pensar em investir em imóveis de certa forma não físicos através de cotas desses fundos de investimento? Deixe seu comentário ou comenta se quanto que seria o custo mais ou menos para você investir um imóvel aí na sua cidade, seja lá onde você estiver me assistindo, só para nós podermos interagirmos e falarmos um pouco melhor sobre isso em outro devido momento. Peço que você não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative as notificações, que você compartilhe com seus amigos que também gostam de investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.